Essa semana eu vou estar colocando para vocês uma pregação da Shirley Telles, onde ela vai nos colocar como nós precisamos colaborar com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer reconstruir esta terra, ele quer reconstruir a história, mas ele precisa que nós participemos disso. E eu quero hoje, de modo especial, contar para você o testemunho da Rosana dos Santos, a nossa companheira de jornada, que faleceu junto com a Shirley e com o Raul. E quero colocar o testemunho dela aqui, porque eu acompanhei e vi o que ela fez com a sua vida. A Rosana está desde o início com a gente nesse grupo de oração. Ela tinha as suas filhas pequenas, sua família, e ela sempre foi uma grande intercessora. E quando eu estou falando uma grande intercessora, eu estou falando de uma pessoa que dedicou a sua vida noite e dia à oração de intercessão. Ela orava todo o tempo, sem parar pelas necessidades do grupo de oração. E quando ela faleceu, eu estava com ela em Curitiba, estava junto, nós fomos para um encontro de cura e libertação, nós fomos juntas para esse encontro, ficamos na casa de uma pessoa conhecida do Raul, nós passamos os dias ali. E quando foi para voltar de Curitiba, eu estava ali orando com ela à noite, conversando, e eu falei para ela: Rosana, você vai voltar comigo? E ela falou assim: eu vou orar. Se Deus me mandar ficar para interceder pela Shirley e pelo Raul, eu vou ficar. E eu disse assim para ela: Rosana, mas você vai ficar e deixar lá a sua família? Ela falou: eu vou fazer o que Deus me mandar fazer. E quando ela ficou, ela voltou, sofreu um acidente, faleceu. E hoje eu posso garantir para você que Apocalipse 14 diz assim, que uma multidão de santos estão diante de Deus, os escolhidos estão diante do trono de Deus, orando e clamando por aqueles que estão na terra. Eu tenho certeza que a Rosana foi para fazer esse papel com o Espírito Santo. Como grande intercessora que ela foi aqui na terra, ela foi para lá para estar intercedendo por nós todos. Confie no Espírito Santo, ele vai fazer o melhor e o que é para a sua vida. Acompanhe este ensinamento. E hoje nós que estamos aqui nesse dia, estamos fazendo parte dessa história da igreja de Maringá. Assim como cada um dos outros faz parte da sua história, na sua igreja, mas é muito importante nós termos consciência disso. E que as decisões que eu tomar na minha vida podem mudar o rumo da história. E isso é que é importante. Nós que estamos aqui no dia de hoje, temos que ter a consciência que saindo daqui, nós podemos mudar essa história da renovação carismática católica e de mornos passarmos a sermos quentes. E os nossos grupos de oração, a partir de hoje, podem ser outros grupos de oração, porque isso é história. E depois o Israel veio e falou sobre a graça de... como é que é o tema? Como um novo Pentecostes. Como é que foi essa graça na igreja? Como o Pentecostes revolucionou a igreja. Houve uma revolução no mundo. E nós sabemos que o mundo passou a ser cristão a partir do Pentecostes. Gente, é uma revolução no mundo. Às vezes nós pensamos muito pequeno. Quem estuda história sabe que lá nos escritos históricos, independente da religião, está lá que houve um homem chamado Jesus Cristo que mudou a história. Mudou a história. A história é outra, a partir de Jesus Cristo e do derramamento do Espírito Santo. E a Silvana veio e disse assim, é muito importante que todos nós recebamos um novo batismo no Espírito Santo. Que o batismo no Espírito Santo é uma graça daquele momento, que nós recebemos o Espírito Santo, sim, mas a cada momento que nós pedimos a Deus, há um novo derramamento do Espírito Santo, há um novo batismo do Espírito Santo. E cada vez que eu levanto meu braço e digo, Senhor, derrama o seu Espírito, sobre mim vem uma graça nova, um novo derramamento, novas águas que vêm do céu sobre mim e que transformam a minha vida. Depois veio o Walter
E foi uma pregação muito ungida, vocês devem ter visto, assim, que veio falar que a renovação carismática católica tem a sua raiz na Trindade Santa. Que não é uma invenção do homem, que não é uma igreja paralela, mas que nós somos parte dessa igreja e que nós temos uma missão extremamente importante concedida por Deus de renovarmos a igreja. Que os outros movimentos têm o seu papel dentro da igreja, mas que nós temos uma graça maior porque nós nos abrimos ao Espírito Santo. Então, o que nos faz diferente dos outros movimentos não é porque somos melhores, mas é porque nós nos abrimos à graça do Espírito Santo. Porque nós falamos, vem Espírito, eu quero, batiza-me de novo. E deixamos que toda a graça de Deus possa fluir no nosso coração. E eu venho agora falar para vocês um pouquinho sobre carismas. Todos nós já ouvimos falar muito sobre carismas. Na nossa experiência de oração, quando as pessoas vêm e falam sobre todos os dons, todas as manifestações do Espírito Santo, dom de profecia, dom de línguas, ciência, milagres, né? E todos aqueles dons que nós encontramos em 1 Coríntios 12. E nós ouvimos falar e nós fazemos alguns exercícios para que esse Espírito Santo possa se manifestar em nós. Mas o que eu quero começar dizendo para vocês é que os carismas são parte do Espírito Santo. E quando, é aquilo que o Israel falou aqui, né? Que atrás da galinha vão os pintinhos. Que a graça, o batismo do Espírito Santo vem para renovar a igreja. E o Espírito Santo vem então com todos os seus carismas para dentro dessa igreja para renovar a igreja. São Paulo dizia, nenhum dom vos falta. Receberam o Espírito Santo, nenhum dom vos falta. Irmão, eu quero dizer para você, nenhum dom vos falta. Amém? Recebemos o Espírito Santo, nenhum dom nos falta. Levantamos o nosso braço e dizemos, Senhor, que nenhum dom nos falte. Pela graça do batismo do Espírito Santo, Senhor, que sejamos agora repletos de todos os dons, de todas as graças, e que a grande graça que o Espírito Santo traz para dentro dos nossos grupos de oração e para as nossas vidas em particular é a oração. E isso é o que os nossos padres antigamente falavam e continuam dizendo, é um povo que reza demais. Não é assim? É um povo que reza demais. Acho que até que devia rezar um pouco menos. Porque, na verdade, quando recebemos esse batismo do Espírito Santo, cumprimos a palavra de Deus que diz o Espírito Santo há de orar em nós. E é o Espírito Santo que nos ensina a orar. E quando nós recebemos essa graça, o nosso coração se sente impelido à oração. E por isso que os nossos grupos são chamados de grupos de oração. Onde a oração e a graça de Deus se manifesta abundantemente, porque nenhum dom nos falta. E a renovação carismática católica vem trazer para dentro dessa igreja essa graça da oração. A oração do coração, a oração espontânea. E é por isso que nós, dos grupos de oração, temos que resgatar a oração nos nossos grupos de oração. Porque com o tempo, a própria oração foi se perdendo dentro dos nossos grupos de oração. E nós esquematizamos como é que o grupo tem que acontecer e fazemos 3 ou 4 orações e acabou o grupo. E não é mais um grupo de oração. Renovação, renova-te a ti mesmo a partir da oração. A partir do batismo no Espírito Santo que traz para nós o desejo de orarmos. Muitos grupos vieram aqui na frente e falaram que o que falta é a oração pessoal, não é? Falta o batismo no Espírito. Porque se é o Espírito Santo que me ensina a orar, se é o Espírito Santo que ora em mim, falta-nos o batismo no Espírito Santo. Porque ele vai me levar a ter um desejo profundo de oração. Eu não sei, cada um tem uma história, mas nós nos lembramos que antigamente as pessoas se reuniam às 5 da manhã.
Não tinha horário, trabalhava o dia inteiro. Então, tinha lá os grupinhos de partilha às 6 horas da manhã, às 11 horas da noite. Era um desejo de oração, era um desejo de derramar o coração para Deus, de orar, de buscar a Deus. E os nossos grupos precisam renovar a oração, a partir de nós que estamos aqui, porque Deus nos convocou como um exército. Deus quer um povo de oração. E o batismo no Espírito Santo derramado sobre a igreja vem com o poder da oração. É a oração que pode resolver as coisas. Então, o Espírito Santo traz sobre o nosso coração o desejo de orar. E hoje nós vemos jovens que oram, adultos que oram, homens que oram, mulheres que oram, crianças que oram. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Não basta conhecermos 1 Coríntios 12. Eu acho que se nós perguntássemos, todo mundo saberia decore salteado todos os dons. Batismo no Espírito Santo traz todos os carismas vivencial. Eu vivo o Pentecostes. Eu vivo a graça do batismo no Espírito Santo. Eu não só conheço o batismo no Espírito Santo, eu só não conheço a pessoa do Espírito Santo, mas ele é em mim. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, nos resgatou, pagou o preço do sangue por cada um de nós, ele reparte conosco pelo Espírito Santo o sacerdócio santo. E diz o Senhor, aquele que crer em mim fará tudo aquilo que fiz e muito mais, e muito além. Essa é a graça do Pentecostes. O Senhor quer que nós nos abramos a essa graça extraordinária, que é viver os carismas dentro da igreja. Todos nós já ouvimos falar que os carismas, que os dons do Espírito Santo devem ser usados para a igreja, né? Todo mundo já ouviu falar isso. Para o outro, a serviço do outro. É para isso, é para edificar a igreja de Jesus Cristo, que não está morta, que está viva. É muito interessante lembrar daquela aldeia que a Áurea falou ontem, em que eles viviam a graça sem médico, acabar com os médicos. Eles viviam a graça, e diz a história que quando perguntaram para eles, mas como é que vocês vivem assim? Diz que eles responderam, os outros lugares não é assim. Era uma coisa tão densa na vida deles, a graça do derramamento do Espírito Santo, a manifestação dos carismas, que para eles todos os cristãos viviam assim. Não eram eles que eram diferentes. Tem que ser assim. Assim é a igreja de Jesus Cristo. Assim é o Pentecostes derramado sobre os discípulos e que hoje é derramado sobre a igreja. Sempre foi, né? Mas que hoje, numa proporção mais intensa, e eu acredito nisso, numa proporção mais forte, é derramado sobre todo aquele que busca o Senhor. Os carismas é para todos, nenhum dom vos falta, é para todos aqueles que forem batizados e aceitarem o Senhor Jesus como seu Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. E nós falamos que o Senhor não mente, não é assim? Nós falamos, tudo que está aqui é verdade. E se é verdade, há de começar a manifestar no nosso meio os carismas do Senhor. São Paulo diz, desejo que todos vós profetizeis. Todos. Não é um iluminado. Desejo que com ordem, com prudência, todos vós profetizem para edificação da igreja, para exortação. Não é assim que diz São Paulo? O Senhor não se compraz com enfermos. Nos nossos grupos de oração, há enfermos. Por isso o Senhor precisa de cada um de nós para manifestar os carismas do Espírito Santo, a partir de um renovar desse batismo no Espírito Santo.
Igreja particular de Maringá, renovação, carismática, católica, renova-te a ti mesmo. Começa tudo de novo. Esquece que passou para trás, começa tudo de novo. Se até agora você não fez assim, comecemos a fazer assim. Meu irmão, levanta a tua mão e diz: Senhor, vamos começar tudo de novo. Senhor, nós queremos começar tudo de novo. Quando nós recebemos essa graça do batismo no Espírito Santo, eu sei que nem eu e nem vocês temos consciência exata do que é tudo isso. É uma coisa tão grande que nenhum de nós, e eu digo, pelo menos de mim, eu sei que eu não sei exatamente tudo que é essa graça da manifestação do Espírito Santo na minha vida. E não me abrir inteiramente a tudo aquilo que Deus ainda pode fazer. Mas que todos nós aqui tenhamos consciência da seriedade que é sermos escolhidos por Deus para renovar a sua igreja. Renovar a igreja de Jesus Cristo, trazer para essa igreja um novo ardor, um novo desejo de que Deus se manifeste no meio do povo. E é por isso que nós encontramos em Coríntios 13, logo a seguir, todo mundo conhece também, quando São Paulo chama a atenção que o dom por excelência é a caridade. Porque o São Paulo está nos instruindo de que carisma algum tem valor se nos faltar a caridade. Não tem razão de ser. Jesus não teria razão de ter vindo para cá se não nos amasse. Por isso ele veio, porque nos amou. Porque sentia um amor tão profundo por cada um de nós que saiu do seio de Deus Pai e veio ao mundo para nos resgatar. Por amor. E nós sabemos que a cada momento que Jesus passava no meio do povo, Jesus os amava profundamente. E Jesus curou por amor. Jesus nos salvou por amor. E São Paulo vem, e depois de falar de toda a excelência, né, de falar de toda a graça, dos dons, dos carismas, que são graça, né, do Espírito Santo, que vem no batismo do Espírito Santo, ele vem chamar a nossa atenção. Mas não façais nada por vanglória. Não façais nada por desejo humano, mas que a caridade vos leve a realizar as coisas. E o Senhor nos chama a atenção nesse momento, e eu quero que todos nós, a cada momento, possamos pensar: amo profundamente o meu irmão, a ponto de desejar que os carismas sejam manifestados na minha vida. Muitas vezes o Senhor não consegue manifestar os carismas porque não amamos. Eu não amo o meu irmão a ponto de: Senhor, realiza na vida dele, me usa, porque o meu irmão precisa. São Paulo nos chama a atenção que tudo seja feito pela excelência da caridade. Que nada tem valor se assim não for. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça. Senhor, nos ensina a amar. Não sabemos. Não sabemos amar os nossos irmãos que estão nos nossos grupos de oração. Não sabemos viver o amor em excelência. Não sabemos, ó Deus, o que é o amor em plenitude, que faz, Senhor, darmos a nossa vida em favor do outro. Dá-nos, Senhor, do teu amor, da tua graça. Amém. São Paulo também nos diz que todos nós fazemos parte do corpo místico de Jesus. Que cada um de nós é um membro onde o Senhor Jesus é a cabeça. Nenhum corpo. Eu ia usar um exemplo que não cabe, porque tem alguns que são, né? Mas nenhum corpo saudável anda desconjuntado.
Senhor quer que o seu corpo seja saudável, que a sua igreja seja saudável. E cada um de nós, membros do corpo místico de Jesus, somos convidados a fazermos a nossa parte. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se você não fizer a sua parte, vai ficar um buraco no seu grupo de oração. Vai ficar um buraco na igreja. Vamos abrir um pouquinho mais na igreja. Se o dedo não se mexer, pode ser que eu não consiga segurar o copo. Se o meu pé não andar, pode ser que eu não consiga chegar no fim do caminho. Coríntios diz que o Senhor dá a um o dom de ciência, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o milagre, a outro a cura. O Senhor dá a cada um de nós conforme lhe apraz, conforme a sua vontade, mas se eu não fizer a minha parte, este corpo vai ficar com problema. Vai ficar deficiente. E quando nós chamamos a atenção, a escola Paulo Apóstolo vem e diz: renovação, renova-te a ti mesmo, e pelo batismo do Espírito Santo manifesta os carismas na igreja. Ela está chamando a nossa atenção e dizendo assim: você, meu irmão, pode não estar fazendo a tua parte. Abra-se a graça do Espírito Santo. Deixe Deus fazer na igreja aquilo que Ele quer fazer.